Segunda-feira é dia do nosso quadro Brevidades e estamos em contato com a doutora Beatriz Breves. Uma boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, Stefano. Boa tarde para você, todos os ouvintes, todo da rádio. Bom estar aqui mais uma vez. Muito bom te receber aqui mais uma semana e hoje para a gente falar do sentimento de irritação, né? Como é que é esse sentimento, doutora? Esse sentimento, a imagem que eu tenho dele é como se tivesse alguém passando assim, arranhando por dentro, e arranha, e como se fosse uma coisa assim, só de 1000 arranhões por dentro, e aí de repente dá uma faísca e a gente explode naqueles arranhões. Eu acho que a metáfora é essa, vai arranhando, 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 até que a gente explode. Isso é o sentimento de irritação. E que outros sentimentos acompanham esse sentimento de irritação, doutora? Olha, são vários os sentimentos que podem acompanhar o de irritação, mas assim, escolhendo assim um caminho, né, para a gente dar uma maneira das pessoas pensarem mais sobre isso, né, eu diria o seguinte, que a primeira coisa que, quando uma coisa vem nos irritar, a primeira coisa que você tenta fazer é sair daquela situação. Quando você não consegue sair daquela situação, você se sente impotente. É um sentimento que vem, você fica impotente ali e a irritação vai aumentando. Aí, como você não sabe o que fazer com aquilo, você começa a viver uma frustração diante daquela situação. Então, já é a impotência junto com uma frustração. E aí, como você não consegue, você está amarrado naquela história, não consegue mudar aquela situação, quando você consegue mudar, você vai embora, acabou a irritação, enfim. Mas quando você não consegue, você começa a ficar impaciente diante daquilo tudo, né? Até que você vai aumentando, e aí você acaba vivendo uma explosão de raiva, né? Então eu diria que a impotência, a frustração, a impaciência e raiva são assim 4 sentimentos que andam muito próximos da irritação. Claro que você tem vários outros, mas isso aí é uma linha só para a pessoa começar a pensar que outros sentimentos ela pode agregar a ela quando fica irritada, né? Ou situações que ficam irritadas. Mas a gente tem um desencadear que leva a gente a se irritar mesmo. E doutora, quais seriam os tipos de pessoas irritantes? Todo mundo conhece uma, pelo menos, né? Olha, claro que a gente ri, porque irritação só rindo para a gente poder lidar com ela de uma maneira assim mais leve, né? Porque é irritante ficar irritado. Mas eu diria que cada um é um, né? Cada um tem sua própria maneira de se irritar com aquilo o que pode irritar a mim pode não irritar você. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Mas existem algumas coisas assim que eu diria que dificilmente alguém escapa. Algum tipo de pessoas que dificilmente as pessoas escapam. Pelo menos assim que eu posso ver, uma pessoa que pouca gente escapa da irritação é o bonzinho, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que chega com aquela voz mansinha e vai falando e vai insistindo com você. Ela sabe que você não quer aquilo, ela sabe que você não gosta daquilo, ela sabe que aquilo te irrita, mas ela fica aquela voz boazinha, e com isso depois, e aí quando você não aguenta mais, a pessoa vem, aí você explode, aí a pessoa, por que é tão grosseiro? Não entendo por que você é tão grosseiro. Enfim, é o tipo do bonzinho. Na verdade, esse tipo de pessoa, ela carrega dentro de si uma grande violência, é mais camuflada, ela nem se dá conta. Então é uma pessoa, o bonzinho irrita muito. Uma outra pessoa que costuma irritar muito, uma característica que costuma irritar muito é o chato. Né? A pessoa chata, ela vem e ela enche a sua paciência, e enche. E no final você não aguenta mais, quer dizer, você fica cheio e acaba ficando irritado com aquela coisa toda, né? Uma outra pessoa, tipo de pessoa também que irrita muito é aquele sujeito de mau humor, né? A pessoa de mau humor, eu conheço, estou até visualizando uma pessoa aqui que tem um mau humor constante. Aquilo provoca na gente assim, meu Deus do céu, passa aquele mal-estar, a gente acaba ficando, não vem nem só a irritação, não, vem muito mais coisa, mas no final predomina uma certa irritação de você às vezes ser obrigada a estar ali diante de uma pessoa que só faz te colocar em frente a uma situação de mau humor, né? Uma outra pessoa, também são várias, né? Eu estou citando assim mais uma só para a gente pensar, aquela pessoa que se vitimiza, aquela pessoa que é vítima de tudo na vida, que ela realmente ela sofre de tudo. Essa pessoa também irrita, porque na verdade uma característica comum
a pessoa que irrita a outra é porque ela, na verdade, ela não está vendo a outra pessoa. Ela, no fundo, ela está descarregando as próprias frustrações, ela faz isso de uma forma inconsciente, não estou dizendo nem que faz de propósito, não. Ela descarrega as próprias frustrações no outro, né? Então, acaba o outro explodindo por ela, enfim, ela fica ali na dela, como se ela não tivesse nada com aquilo, né? De alguma maneira é assim que o irritante, a pessoa que irrita, promove na gente. Olha, eu imagino que os ouvintes tenham escutado essa resposta aí já pensando em nomes. A cada exemplo que a senhora trouxe, que eles tinham um nome. Mas como lidar com essas pessoas irritantes, né? Essa é uma questão de $1 milhão. Essa, quem descobrir me conte, porque é muito difícil lidar com uma pessoa irritante. Eu acho que o ideal é evitar, né? A gente tem que evitar o máximo possível, mas às vezes não dá para evitar. Às vezes você mora com a pessoa irritante na casa, às vezes você trabalha com a pessoa irritante. Como é que você vai fazer? Você tem que conviver com aquela pessoa. Então eu diria que o ideal, né, seria recorrer à paciência, né? E respirar fundo. Agora, jamais contracenar com aquela pessoa, porque tudo que ela quer realmente, como eu disse, ela quer se ver livre das frustrações, ela quer despejar em cima do outro, quer inconscientemente que se diga, né? Não é uma coisa de propósito, porque quando é de propósito fica até mais fácil, porque aí você, para com isso, né? Mas a pessoa não tem a menor noção, esse aqui é o problema, né? Então ela quer se ver livre daquilo, jogando em cima da gente, e quando você explode, quando você, tá vendo? Aquela agressão não está nela, está no outro, ela se alivia momentaneamente. Então, nunca contracene, porque aí ela vai ser obrigada a conviver com aquilo e ela vai ter que, uma hora ou outra na vida dela, a lidar com essa irritação que ela provoca no outro, que na verdade é dela mesma, né? Então, o ideal é isso, respira fundo, põe um fone de ouvido, vai escutar uma música, vai fazer alguma coisa assim, né? Para você não entrar nesse jogo, porque a pior coisa que você pode fazer é se irritar com quem está te irritando, porque aí você está atendendo a uma demanda que ela, no fundo, de forma inconsciente, está esperando que aconteça. Isso aqui é o grande problema. Então a gente tem como lidar com as pessoas irritantes, só que quando é a gente que se torna irritante, como lidar com a própria irritação? Aí é um problema, porque não adianta botar fone de ouvido, né? Você põe o fone de ouvido para escutar mais alto ainda a sua própria irritação, né? Olha, eu acho que quando a gente está irritado, como eu disse, de um modo geral, é porque a gente está frustrado com a gente, está frustrado com a vida, tem alguma coisa que está incomodando, que a gente não está feliz, que a gente, enfim, não está satisfeito, né? Tem alguma coisa que está arranhando por dentro. A irritação é isso, né? Alguma coisa que está arranhando por dentro da gente. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, que deve ser feita, é tentar identificar dentro de si, né, o que está me arranhando, o que não está bom em mim, o que está me machucando, o que eu estou fazendo comigo mesmo na vida, né? Ou o que eu estou deixando que a vida faça comigo, né? Enfim, para que eu me sinta dessa maneira. Eu acho que aí pode ser um grande estresse. Se estiver estressado, tira umas férias, se puder, ou dá uma descansada, um fim de semana já alivia, né? Ou então faz um esporte. Enfim, buscar alternativas para aliviar aquele estado de tensão mesmo, né? Porque a irritação vai criando uma tensão interna, né? E você começa a se irritar e você começa a a gente começa com mini explosões, a gente sente que qualquer coisa começa a irritar. Aí ele para, aí você para. Daqui a pouco aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você já está explodindo por tudo e por todos. Então, o ideal é isso. Vá parar para pensar no que de fato, faça uma reflexão muito honesta consigo mesmo. Que insatisfação você está vivendo na sua vida que está levando a você viver tanta frustração, que está fazendo com que você se irrite. Ou então, com quem você está andando que está provocando isso em você. Então, aí dentro desse quadro, tentar uma saída, né? Um alívio para isso, ou até uma solução definitiva, por que não? Doutora Beatriz Breves, do nosso quadro Brevidades, muito obrigada pela sua participação. Hoje falamos, né, sobre o sentimento de irritação. A gente acompanha seus conteúdos ao longo dessa semana e na segunda que vem a gente se fala outra vez. Se fala outra vez. Até lá. Obrigada. Boa semana. Para ti também. Segunda-feira é dia de podcast aqui na